Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Ele era uma ave muito diferente. Hoje, não existem espécies de aves parecidas com os dodôs. Isso mesmo, até o seu nome era diferente e chamava muita atenção. Esse curioso animal infelizmente foi extinto. Os dodôs vão ficar somente nos livros e nas pesquisas, já que até mesmo os que estavam empalhados em museus também já não existem mais. Só sobraram alguns poucos ossos. Ele vivia somente nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Por incrível que pareça, ele é parente de outras aves que eu duvido que alguém saiba, ou até desconfie: dos pombos. Na classificação biológica, ele faz parte de um grupo, uma subfamília que nós chamada Rafini. Nesse grupo existia outra ave bem próxima do dodô, tanto é que ela também foi extinta, o solitário Rodrigues. Um nome também curioso. Essa ave vivia somente em uma ilha próxima das Ilhas Maurício, chamada Ilha Rodrigues. Eram aves grandes, do tamanho aproximado de um cisne. Hoje, a ave viva que tem maior parentesco com os dodôs e os solitários Rodrigues é o pombo nicobar, que vive em pequenas ilhas próximas da Índia e da Malásia. Pouco se sabe sobre todas as suas características físicas e do seu comportamento. Os dodôs mortos que foram levados para a Europa no século XVII ajudaram os cientistas a descreverem essas aves. Eles não voavam, embora tivessem pequenas asas, e eram animais muito grandes, com até 1 metro de altura e com diferenças entre machos e fêmeas. Os machos eram maiores e tinham bicos proporcionalmente mais longos. As pesquisas sobre o peso variam de estudo para estudo. Em 1993, uma pesquisa propôs que os machos pesavam 21 quilos e as fêmeas 17 quilos. Já um estudo realizado no ano de 2016, utilizando tomografia computadorizada, estimou que o peso era de 10,6 kg a 14,3 kg. Também foi descrito que o peso dependia da época do ano. Os dodôs ficavam mais gordos nas estações frias e mais leves durante as estações quentes. Hoje em dia, a opinião geral dos cientistas é que os dodôs não eram aves gordas e desajeitadas, como mostradas em diversas gravuras. Esses registros europeus antigos foram feitos com base em dodôs de cativeiro, onde esses animais eram alimentados exageradamente, ou de dodôs empalhados em museus com técnicas antigas e desatualizadas. Afinal, o trabalho de taxidermia, que popularmente chamamos de empalhar, ainda estava em desenvolvimento. Diversos marinheiros que viram os dodôs vivos nas Ilhas Maurício os descreveram como aves grandes, mas muito rápidas. Ou seja, eram animais bem adaptados ao ambiente que viviam. Estudos dos ossos da perna indicam que ele poderia correr muito rápido. Suas pernas eram robustas e fortes para suportar o peso da ave, além de torná-lo ágil nas densas florestas da ilha. É difícil saber como era sua aparência externa, ou seja, formas do seu corpo, cores das penas, bico e patas. Ilustrações e relatos escritos por pessoas que viram dodôs são as únicas características que podemos nos basear sobre a aparência dessa ave. De acordo com a maioria das descrições, o dodô tinha penas acinzentada ou acastanhada e um tufo de penas encaracoladas na sua traseira. A cabeça era cinza e sem penas. O bico tinha cores verde, preto e amarelo, e as pernas amareladas com garras negras. No século XVII, o renomado pintor mongol Ustad Mansur fez um quadro representando algumas espécies de aves e entre elas o dodô. Como as aves mostradas no quadro são de espécies que existem até hoje e suas cores estão bem parecidas com as verdadeiras, tudo leva a crer que a figura do dodô está correta e que ele tinha a cor acastanhada.
primeiros cientistas descreveram os dodôs com diversas aparências, como um pequeno avestruz, com a aparência de um albatroz e até com a de um abutre. Em 1842, um zoólogo dinamarquês propôs que os dodôs eram aves parentes dos pombos, com base em estudos de um crânio de dodô que ele havia descoberto na coleção do Museu de História Natural da Dinamarca. Essa declaração foi ridicularizada na época, mas mais tarde foi apoiada por muitos naturalistas e comprovada nos dias atuais. Uma curiosidade bem legal é que os dodôs comiam pedras. Muitas aves fazem isso. As pedras ajudam o órgão chamado moela a triturar os alimentos engolidos pela ave. A primeira vez que um dodô foi visto e descrito aconteceu no ano de 1598 por marinheiros holandeses. Nos anos seguintes, eles foram muito caçados pelas pessoas que aportavam nas Ilhas Maurício. A última vez que um dodô vivo foi visto foi no ano de 1662. No século XIX foram realizadas pesquisas com uma pequena quantidade de restos mortais de 4 dodôs que haviam sido trazidos para a Europa no início do século XVII. O diário de viagem de um navio holandês chamado Gelderland, redescoberto na década de 1860, contém os únicos esboços conhecidos de dodôs vivos da época. O habitat preferido do dodô é desconhecido, mas descrições antigas sugerem que ele habitava as florestas nas áreas costeiras mais secas do sul e oeste das Ilhas Maurício. Uma carta holandesa de 1631, por muito tempo desaparecida, mas redescoberta em 2017, tem o único relato sobre a alimentação dos dodôs. Além dos frutos caídos, eles comiam nozes, sementes, flores e raízes. Também foi sugerido que os dodôs poderiam comer caranguejos e mariscos, como seus parentes, os pombos coroados. Em 2016, a primeira análise em 3D do crânio de um dodô foi feita com bases nos restos existentes nos museus. O exame mostrou que, embora o cérebro fosse semelhante a de outras espécies de pombos, o dodô tinha um bulbo olfativo comparativamente grande. Mas o que isso quer dizer? Que os dodôs tinham um ótimo olfato, algo raro entre todas as espécies de aves. Isso pode ter ajudado ele a localizar frutas e pequenas presas na mata. Não sabemos nada sobre sua reprodução. Claro que faziam ninho no chão, já que não voavam, e dizem que botavam apenas um ovo de cor branca. Como na ilha não existiam predadores, os dodôs não tinham medo dos marinheiros que chegavam. Essa falta de medo e a incapacidade de voar tornaram os dodôs presas fáceis. Não se sabe ao certo o significado da origem do nome dodô. Alguns atribuem a palavra holandesa dodor, que significa preguiçoso. No entanto, algumas fontes ainda afirmam que a palavra dodô deriva da palavra portuguesa doudo, atualmente doido, que significa tolo ou louco. Também foi sugerido que o dodô era uma aproximação onomatopeica da voz dos dodôs, um som de 2 notas semelhante a que os pombos fazem. Ou seja, eles faziam esse som e receberam um nome semelhante. A onomatopeia é a formação de uma palavra a partir de um som ou de um ruído. Isso acontece com outras espécies de aves, por exemplo os bentivis e quero-queros, que receberam esses nomes a partir de sua vocalização, do seu canto. Os marinheiros holandeses provavelmente encontraram os pombos pela primeira vez em 1598, marcando o começo do fim para a espécie. Um dos primeiros relatos dos dodôs, escrita no diário de um marinheiro holandês em 1598, descreve a ave da seguinte maneira: uma espécie de ave notável por seu tamanho, maior que nossos cisnes, com cabeças enormes, apenas metade cobertas com penas, como se estivessem vestidas com capuz. Esses pássaros não têm asas, onde 3 ou 4 penas negras se projetam. A cauda consiste com algumas penas macias e curvas, que são de cor cinza. Caçamos diversas delas, mas seu sabor não era agradável, com exceção da barriga e do peito. Muitas espécies de plantas e animais foram extintas depois da chegada dos homens nas Ilhas Maurício.
Antes as ilhas estavam totalmente cobertas de florestas, mas hoje restam muito pouco por causa do desmatamento que se iniciou naquela época. Os dodôs viviam com outras espécies que também desapareceram, como o papagaio de bico largo, o periquito cinza mascarene, o pombo azul da Maurícia, a tartaruga gigante das Maurícia apoiada em sela, a tartaruga gigante da Maurícia, a pequena raposa voadora mauritana, entre outros animais. Mas será que a caça de dodôs para alimentação fez com que eles desaparecessem? As Ilhas Maurício já haviam sido visitadas por navios árabes na Idade Média e por navios portugueses entre 1507 e 1513. Esses povos não extinguiram os dodôs. O Império Holandês adquiriu a Ilha Maurício em 1598, dando um novo nome à ilha, em homenagem a Maurício de Nassau. Ela foi utilizada para o fornecimento de embarcações comerciais da Companhia Holandesa das Índias Orientais a partir de então. Um diário de 1602 menciona que 24 a 25 dodôs eram caçados para alimentação da tripulação dos navios. As aves eram tão grandes que quase não podiam ser consumidas na hora das refeições, e seus restos eram preservados em sal. Alguns viajantes antigos achavam a carne dos dodôs desagradável e preferiam comer papagaios e outras aves. Diziam que os dodôs eram fáceis de capturar, mas os caçadores tinham que tomar cuidado para não se machucarem com suas bicadas poderosas. Claro que a caça acelerou o processo para sua extinção, mas estudos recentes mostram que não foi o principal motivo para o seu desaparecimento, mas sim os animais domésticos introduzidos na ilha, como cães, porcos, galinhas, cabras e até ratos. Esses animais se espalharam e se reproduziram, e passaram a disputar os escassos alimentos da ilha, como frutas e outros vegetais. E alguns bichos, como os cães, passaram a caçar os dodôs, já que eram aves que não sabiam voar. Como eram aves diferentes, muitos dodôs vivos foram enviados para a Europa e até para o Oriente, como presentes para reis e outras autoridades. Hoje, os únicos restos mortais de dodôs são uma cabeça e pés secos no Museu de História Natural da Universidade de Oxford, um pé no Museu Britânico, um crânio no Museu Zoológico da Universidade de Copenhague e uma mandíbula superior no Museu Nacional de Praga. Essa espécie se tornou lendária em diversas regiões. Em 1865, ele foi caracterizado como um personagem do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Hoje, para sabermos algo sobre essa incrível e curiosa espécie de ave, é pelos poucos ossos nos museus e por relatos imprecisos. Os dodôs foram uma das maravilhas da natureza, que desapareceram para sempre. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV, deixe seu like e também se inscreva no meu Instagram. Tchau meus amigos, até a próxima!